Fala aí, gente, tudo bem ou não? Pode contar tudo mais uma vez, né? Mais a segunda-feira, trazendo aí pra você personalidades. Hoje a gente vai estar aqui falando com uma pessoa, já que mora muito tempo aqui na região, vai estar batendo papo aqui, esclarecendo também algumas dúvidas, né? Eu gostaria aqui de registrar a presença aqui da Claudemíria, que faz a parte técnica. Tudo beleza, Cláudia? Tudo bem? Pronto para começar aqui o bate-papo de hoje? Opa! Pois é, gente, olha, eu quero agradecer aqui a Webnet Internet, que patrocina esse canal. Para você que quer levar o nome também da sua empresa, quiser aí colaborar com esse canal, a gente está à disposição. Só falar com o Zé Gomes. Tá aí, gente, olha, um abração aí para você que curte, para você que compartilha. E lembrando que no decorrer da semana, nas outras plataformas, você vai ver os cortes, né, desse programa, desse podcast que a gente vai fazer hoje. E hoje tem uma honra de estar recebendo aqui a ilustre presença do professor, doutor, como é que chama? Professor Marcos, ótimo, né? Professor doutor Marcos. É, por aí. Seja bem-vindo no meu podcast, tudo bem? Agradecimento, satisfação imensa o convite. Quando eu recebi o convite, confesso que fiquei surpreso. Falei, olha só que honra, né? Tantas figuras ilustres do município passando por esse espaço aqui. E aí, quando eu recebo o convite, para mim foi uma surpresa, mas uma surpresa muito positiva. Realmente uma alegria muito grande. Agradeço imensamente. Que bom. Marcos, conta aí pra gente como que foi a ideia de vir aqui pra região. Na verdade, eu acredito que foi com seus pais, né? Que livre e espontânea pressão. É, exato. Então, eu sou prata da casa. Eu sou nascido em Aripuanã mesmo. Já tem desde 31 anos atrás, sim. Sou nascido de Aripuanã. Né? Sou beiradeiro. É novidade pra mim. É, então, todo mundo pensa que eu vim do sul, mas não. Quem de fato veio do sul foram meus pais, né? Eu achei que você veio do Ceará. Hoje cedo mesmo na escola me perguntaram se eu era nordestino. Eu falei, poxa, mas É não por causa tem da cabeça. como. Cabecinha meio... Puxa o R, uma barbaridade, e o povo falando que eu sou do É que a mamãe Nordeste. tentou, ô filho bonitinho, batendo na cabeça. Deve ser, só pode. Não, mas eu sou nascido em Aripuanã, meus pais vieram aqui para a região da cidade de Morena em 1981. Meu avô, naquele intenso movimento de colonização da região, né, ele foi influenciado por algumas colonizadoras, acabou adquirindo algumas propriedades aqui na verdade, uma propriedade que depois se desdobrou em propriedades para os filhos dele, na região da Morena. Ficou de verdade o meu pai e a minha tia Lore, que é irmã do meu pai também, e os outros acabaram voltando para o sul diante das dificuldades, né? Na época era malária, dificuldade de acesso, né? Uma curiosidade muito interessante, meu pai, nos primórdios daqui, ele embarcou em cima de uma carga de madeira para poder dar sinal de vida pro pessoal lá no sul. Sabe onde que ele teve que ir para telefonar? Ele foi em cima de uma carga de madeira daqui em Vilhena. Lá na cidade. Eu pensei que ele pegou a madeira, fez um fogo e foi com a fumaça. Praticamente, mas assim, ele embarcou em cima de um caminhão aqui na cidade, foi por Juruena, passou Juína e tudo, foi lá em Vilhena para conseguir dar uma ligação, ó, nós estamos aqui há um ano e pouco, ó, mas nós estamos vivos, dando um sinal de vida, né? Umas histórias bem cabulosas, né? Do início da região aqui. Pois é, quem conhece o Marcos sabe que é um camarada bastante disciplinado. E ele gosta das exatas, né? E como que foi essa ideia? Você já era bom das exatas dele quando era aluno? Como que foi? É de berço. Meu pai é professor de matemática. Meu pai se formou em matemática no ano de 2005. Ele também... A formação dele foi uma trajetória muito complexa. Ele junto com o professor Luiz Leandro, professora Milene, professor Ego... Era parcelado da época, né? Isso, ele fez o curso parceladas lá em Comodoro e ficavam 1 mês, 2 meses para lá, voltavam, sabe? Foi uma pedreira. E aí isso é de berço. Sempre tive uma facilidade um pouquinho maior em matemática, as outras áreas me judiavam muito. E o curso de matemática, na verdade, foi uma oportunidade que foi... as portas foram se abrindo, né, no decorrer da trajetória. Eu nasci e cresci na cidade de Morena até o ano de 2010. Meu contato para fora era muito pequeno. Eu até cheguei a viajar para o sul quando tinha 6, 7 anos, mas assim, não tinha aquele conhecimento, vivência. Até para a cidade aqui vinha com raríssimas ocasiões, ficava enfiado na roça mesmo, era bem roceiro. E aí, quando terminei o ensino médio, não tinha muita opção, e aí acabou surgindo a divulgação do Instituto Federal do Campus de Juína, que eles passam, praticamente todos os anos eles passam fazendo divulgação, né, nos municípios aqui do interior, tentando justamente captar os alunos. E aí surgiu essa oportunidade, fiz o vestibular, tive a felicidade de passar.
Aí também no meu ingresso lá tive bastante dificuldade, não consegui lugar para ficar, daí corri atrás de alojamento, daí acabei ficando alojado Não foi dentro do você, próprio IF. não tinha alojamento na época lá na IF? Então, na verdade, eu perdi porque o calendário dos cursos superiores ele começou depois do calendário dos técnicos. E a inscrição para alojamento, para os alojados, ela começou ali em janeiro e fevereiro, que era bem no comecinho do ano. E eu fui ingressar lá na meados de março. Ah, eles dão prioridade também mais para os técnicos, Exato. Né? Hoje, inclusive, hoje o IF nem oferta mais alojamento para nível superior. Eu fui um dos primeiros e últimos, né, no caso do campus Juína, que ainda tive essa oportunidade de alojamento no nível superior. Aí cursei o curso de graduação em matemática ali no IFMT no campus Juína, concluí lá, voltei, aí fiquei quase um ano na cidade de Morena. E aí esse momento de concluir a graduação foi uma janela muito complexa para mim. Você sai da graduação, eu sempre brinco, né, inclusive com os alunos do terceiro ano, quando eles estão chegando no final do ano, que eles estão muito próximos de passar por um divisor de águas, né? Enquanto eles estão lá dentro da escola, são os estudantes, eles são o futuro da nação, né? Uhum. Terminou o ensino médio, pegou o diploma, saiu na rua, ele é o quê? Desempregado. Então ele passa por essa transformação. Eu também passei por isso, concluí. Todo mundo que conclui, né, a graduação, até você ingressar de fato no mercado de trabalho, passa por alguns percalços. Comigo não foi diferente. Só que esse percalço abriu portas no sentido de amadurecimento e no sentido de eu buscar. Porque muitas vezes as mudanças da vida da gente passam por busca, né? A gente precisa correr atrás. E nesse ano que eu passei lá trabalhando, já comecei a trabalhar na escola como técnico de desenvolvimento educacional, eu olhava para aquela realidade e falava, poxa, eu queria mais, né? Eu passei, porque a universidade ela é um universo extraordinário. Você vê doutores, pessoas com mestrado, pessoas cursando mestrados, doutorados, você vê muita galera concurseira, aquele povo que, sabe, sanguinário por estudar. E você volta para uma realidade do interior que não tem tanto essa cultura, você acaba ficando... acho que a palavra é meio depressivo mesmo, né? Só que isso fez o quê? Foi uma associação de fatores, mas aí veio um concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E eu ali, bisbilhotando na internet, acabei vendo que ia acontecer esse concurso. Falei, poxa, não tô fazendo nada. Tô aqui enterrado na roça. Vou tentar investir uma nova carreira, né? Não tô fazendo nada mesmo, vou... E aí comecei a folhear, peguei um vade-mecum velho lá e comecei a folhear o Código Civil. Por coincidência, eu nem sabia o que era Código Civil, né? Isso 2015, 2016. Comecei a folhear um vade-mecum, ver uma coisinha ou outra e tal. E aí passava bastante tempo estudando. Veio o concurso, fiz o concurso, foi onde de fato eu comecei a engatinhar no ramo jurídico, né? E aí depois veio o curso e tudo mais. Me falaram que você, tipo assim, né? Tudo que você pega pra fazer, você consegue, né? A gente já passou em vários concursos aí. Prefeitura, concurso pra professor... Isso. A OAB foi fácil também? Não dá pra dizer que é fácil, nunca é fácil, né? Não adianta. Concurso público, OAB, essas nunca é fácil. Eu fico imaginando, será que na OAB usa OAB? Então, a prova, o exame de ordem, eu costumo dizer que ele é o último grau de instrução mesmo, porque ali é o momento que a pessoa ela tem que entregar a excelência do seu curso. São 2 etapas, né? São 2 etapas, é pesado. Voltando um pouquinho à questão de concurso, eu fiz muito concurso, de fato. Na época de IF, o incentivo era muito grande. Nós tínhamos muitos professores que sempre estavam em cima, forçava a gente a fazer, por exemplo, exame de acesso para... Quando estava concluindo a graduação em matemática, fiz até exames de acesso para mestrado e tudo mais. Muita prova. E aí, dentro do alojamento, eu também tinha um grupo de colegas que também era muito disciplinado. Então, assim, o meio em que a gente vive interfere. Né? Interfere demais. E o IF é um ambiente 100% disciplina, academia e estudo, né? Claro, a gente tem problemas como em todos os lugares, mas é uma instituição muito renomada. Eu, particularmente, depois eu quero fazer um agradecimento, aproveitar a oportunidade, porque tem alguns professores lá, em especial, que eu tenho imensa gratidão, porque eles fizeram toda a diferença na minha trajetória, né? Mas falando de concurso, já fiz concurso para polícia, já fiz concurso para corpo de bombeiro.
INSS, Caixa Econômica, fiz acho que uns 2, 3, levei tinta em tudo. Ah, tá, então. Não, pancada eu levei, eu sempre sem medo de errar, eu fiz mais de 30 concursos. Então você, na verdade, é um cupido. Porque o cupido que dá problemas, né, para as pessoas. Dá muito problema para as pessoas. Então, é matemático o cupido. Isso, a questão da matemática. Muita gente, eu já vi muitos professores falando, olha... Não, porque isso é elementar, né? É a fala de muito professor cascudo. Não, que isso é elementar, por que você está sofrendo? Poxa, matemática, você há de concordar comigo que grande parte da população tem dificuldade, né? E se a maior parte da população é uma área que a maioria da população tem dificuldade, a gente tem que ponderar que é muito difícil. Eu ainda até contesto o filósofo e matemático Descartes, que ele fala, penso e logo existo. E eu, assim, penso logo desisto. Acontece muito, acontece com frequência. Mas, assim, a matemática tem questão de afinidade, tem uma questão de direcionamento. Igual eu falei, para mim, matemática é de berço. Eu acompanhei a trajetória da graduação do meu pai, acompanhei a trajetória de graduação das minhas irmãs. Minhas irmãs, as duas mais velhas, que são a Silvana e a Silmara, também são professoras. Essas não são normais, né? Não é professor de matemática. Não, ela... normais. A Silvana, ela primeiro formou em pedagogia, e aí depois ela formou em letras. E a Silmara formou também primeiro em pedagogia e depois história. E agora tá fazendo matemática. Minha irmã também tá fazendo matemática. O pessoal lá de casa é meio dos extremos, dos radicais. Porque assim, todo mundo fala, o que você tá fazendo no curso de Direito? Já vamos chegar no curso de Direito, né? Porque... de fato surgiu, né, o curso de Direito na minha vida, igual eu expliquei. Veio aquele concurso do Tribunal de Justiça e tal, fiz a prova e pá. Não fui lá grandes coisas, você não tem filhos não, né? Não tenho. Tu gosta tanto de matemática, o dia que você tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela de Bhaskara. Hoje mesmo a gente eu brinquei com isso com os alunos, né? Tem um processo de ampliação de figuras geométricas chamado homotetia. Aí eu falei pros alunos, olha, o dia que vocês tiverem filho, olha um nome legal pra vocês colocar nos filhos de vocês. Ó, homotetia, né? Enfim, tem muita coisa assim. Então, a matemática e o direito, o pessoal fala que são extremos. De fato, né? Um é uma área totalmente humana, né? O direito, ele é pessoa, o direito é sociedade, é política, o direito é tudo isso. E a matemática é objetividade, é quantificação, né? Você faz... é um processo que, teoricamente, é completamente ao avesso. Só que não é. Porque quando você estuda muito matemática... muito não. Quando você estuda matemática, você está ampliando o quê? Você está ampliando sua capacidade de raciocínio lógico. E quando você pega a lógica, o que impera no conhecimento das humanas? É a lógica. Né? Lógico que você tem um desdobramento muito maior, você precisa de uma carga de conhecimento, né? Porque hoje o grande ponto da sociedade é que as pessoas veem 30 segundos de tutorial e elas se acham empoderadas para sair resolvendo os problemas do mundo, quando não é assim, né? Às vezes a gente aprende a repetir e acha que aquilo é conhecimento e não é conhecimento. Então, quando você vai para a lógica matemática, você tem uma bagagem imensa, uma carga de trabalho muito grande em relação aos processos. A matemática é extremamente metódica, extremamente detalhista, extremamente criteriosa. Quando você vai para as ciências humanas, a qualidade é muito analisada. Então, mas tudo isso perpassa por quê? Muitas horas de estudo, muito trabalho. Né? E é bem isso que eu queria te perguntar. Qual a explicação que você dá quando o aluno te questiona? O que vai servir matemática? A soma dos quadrados igual do cateto igual a hipotenusa? E o que isso vai acrescentar na minha vida? Qual que é a explicação que você dá? É a primeira coisa que eu falo para toda a turma que eu entro. É a primeira coisa. Eu já chego nos alunos e falo, olha, não passe essa vergonha, não seja o aluno que vai levantar a mão e virar, professor, eu não... é o que a gente mais ouve, inclusive. Professor, eu não vou estudar isso porque eu não vou usar isso nunca na minha vida. E a matemática, a gente faz um paralelo com a academia. É um exemplo mais clássico que a gente tem. Por que você vai na academia? Você vai para definir, para exercitar. Você tem uma prioridade de estética, você tem uma prioridade de saúde, você tem uma infinidade de prioridades ali. Quando você está estudando matemática, você tem que abrir uma infinidade de possibilidades. O aluno que está na escola regular, ele pode vir a ser um engenheiro, ele pode vir a ser um outro professor de alguma determinada área, ele vai ter espera-se que ele tenha uma trajetória acadêmica pela frente.
Então, do viés acadêmico, a matemática está infiltrada em 90%, mais de 90% das graduações. Então, ele dizer que ele não vai usar nunca aquilo na vida dele, ele está pressupondo o futuro. E cá para nós, ninguém é capaz de prever o futuro, né? Então, quando o aluno vem com essa pergunta, eu já tenho cuidado de explicar para ele, olha, a matemática tem o viés acadêmico, que você precisa saber. Todo mundo precisa de matemática. Ah, eu não gosto de matemática, eu não odeio matemática, mas vai precisar dela. Seja para você fazer uma compra no mercado, seja para você lidar com as suas economias. Hoje, um déficit muito grande na população, tem uma dificuldade muito grande em administrar suas finanças e tudo mais. E aí nós temos o viés psicológico. A pessoa que tem um raciocínio lógico bom, ela só tem aquele raciocínio lógico bom porque ela exercitou, tal como ficou lá horas e horas puxando, a gente fala no jargão, né? Puxando ferro na academia. Você vai estudar matemática e você vai desdobrar, você vai capacitar setores do seu cérebro que uma outra área não vai conseguir, né? O setor espacial, quando se fala de geometria, a noção de espaço, a noção de deslocamento, essas coisas todas, você só é capaz de fato elaborar melhor o seu modo de pensar estudando matemática. Então, esse papo de lógico, você não vai sair andando na rua aí desenhando triângulo, fazendo contas no ar. Tem quem faça, mas é porque já perdeu a capacidade. Mas tá surgindo um recurso aí que chama o Visio, né? Que as pessoas saem na rua fazendo assim. Daí dá para justificar as maluquices ainda. Falou que ele aprendeu matemática. Nós tínhamos um professor na faculdade que ele andava fazendo, ele ia dar aula de vetores, né? Que espaço tridimensional. Aí ele fazia assim com os dedos, falava, aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é Z, ó, isso aqui é fácil, elementar de ver, só que todo mundo ficava olhando aqui, vai então, né, tio? Vai com calma aí. Hoje a gente percebe que a tecnologia é bastante avançada e os alunos hoje ele procuram assim, uma aula mais dinâmica. Dentro da sala de aula, qual tipo de recurso que você usa tecnológico e para se tornar a aula mais dinâmica, para entrar nessa realidade desse mundo que necessita demais dessa tecnologia? Então, professor de matemática tem fama de ser meio conservadorzão e tradicionalista, né? O Admira está concordando comigo. Mas assim, a tecnologia, ela é inegável, ela é uma realidade, ela vai ser uma realidade não se sabe por quanto tempo e ela vai ser uma realidade cada vez mais pontual, presencial. Eu insisto em dizer que a gente tem que ter a tecnologia, né, como uma ferramenta de complementação. Ela não é substitutiva. É inegável que a educação evoluiu do ponto de vista tecnológico. A pandemia forçou, e aí depois nós nadamos nessa onda da evolução da pandemia, e nós tivemos, de fato, estamos tendo, né, passando por um processo necessário de atualização da educação. Porque aquele negócio de quadro de giz, de livro, somente um livro lá, aluno ficar só escrevendo no caderno. O professor tem que passar por uma reciclagem agora. Sim, os professores, a capacidade dos professores de aprender é extraordinária na pandemia. Nós, professores, você presenciou, todos nós presenciamos, professores se adequaram. Professor que nunca tinha ligado um computador na vida dele, em 2 meses o cara estava fazendo uma videochamada no Teams. Né? Hoje, você falar de uma videochamada é a coisa mais natural do mundo. Mas para quem nunca sabia nem que aquilo existia, então assim, foi um processo muito abrupto. A pandemia forçou. Mas voltando à questão da tecnologia, ela facilita demais. Porque, igual eu estava explicando para você, o professor, brincadeiras à parte, o professor ficava tentando demonstrar lá o plano tridimensional com os dedos. Quando você joga numa tela, você tem todos os recursos. E hoje a tecnologia, você tem muitos softwares bons, né? Computador mesmo, tem programas. Matemática é uma coisa de outro mundo. Você consegue demonstrar a geometria espacial, você consegue demonstrar áreas, você consegue fazer uma infinidade de demonstrações, você consegue mostrar ferramentas para os alunos que vão facilitar a vida deles, né? E aí você falou a questão dos alunos, eu não vou usar isso nunca na minha vida e tal, e daí os alunos querem dizer que não, que eu já sei mexer com tecnologia e tudo mais. O problema é que os alunos, no modo geral, eles sabem mexer com tecnologia para aquilo que não tem muitas vezes efetividade ou utilidade prática.
Se você pedir para um aluno pegar e abrir um celular ali, olha, acha um vídeo de uma dança de uma personalidade que ninguém lá dá o nome da personalidade, ele vai bisbilhotar as redes sociais e vai encontrar e num momento, numa velocidade extraordinária. Agora, se você chegar num aluno e falar, ó, o computador tá aqui, você vai abrir um editor de texto, você vai escrever esse texto aqui, você vai colocar ele dentro das normas da ABNT, com recuo tal, espaçamento tal, você vai colocar a fonte tal, você vai salvar esse documento, vai gerar um PDF dele, você vai anexar lá dentro de uma nuvem, seja ela o Google Drive, OneDrive, seja a nuvem qual for, e você vai compartilhar esse link. Quantos que sabem fazer isso? Então, assim... ele acha que ele atendeu, ele entende de tecnologia. Até que ponto os alunos são efetivamente tecnológicos? A gente fala que as crianças são extremamente hábeis em tecnologia. Não são. Na escola a gente... São só bons nos dedos, passar o dedo e ver. É uma dificuldade extrema, porque assim, as redes sociais são intuitivas. Dá uma falsa impressão de que você é hábil naquilo e não é. Então a tecnologia ela ajuda muito, mas o analógico na matemática hoje aprende também. Sim, a matemática ela é uma ciência bastante... o nome dela é ciência exata. Ela já foi estabelecida. Se você for pegar descobertas na área da matemática, você não tem, dentro desse milênio, você não tem uma descoberta extraordinária na área da matemática. Você tem descobertas de aplicações. Mas descobertas de verdade, dizer, inventamos uma nova fórmula que vai... Não tem. Então, esse processo, e volta naquilo que eu estava comentando anteriormente, esse processo de você sentar, fazer, repetir, tentar encontrar, ver o que está errado, encontrar o erro, refazer, corrigir, esse é um processo muito necessário. E aí essa parte da escrita, do lápis, da caneta, ela se faz muito importante na matemática, sim. Claro que quando você concilia um software geométrico para você mexer com sólidos de revolução, você vai girar uma função lá, vai criar um sólido, alguma coisa assim, no papel é impossível. Que seria mais ou menos você querer achar criar uma fórmula e daí demonstrar num papel que essa fórmula vai dar um sólido, um cilindro que vai virar essa caneca. Encontrar uma fórmula matemática que descreva esse cabo, outra que, né? No papel você não vai conseguir fazer isso e você tem softwares muito práticos que você vai lá e plota e faz e a coisa acontece. E é muito interessante que os alunos têm muita ambição por esse tipo de coisa. Mas para isso tem que aprender a mexer com a ferramenta. Só que para isso ele precisa saber somar, ele precisa saber multiplicar, dividir, ele precisa saber os conceitos básicos. Seria como muito próximo do que você saber ler para você conseguir desempenhar uma atividade dentro da área da linguagem, por exemplo, né? Então, a matemática tem esse engatinhar que é muito necessário e ele só é adquirido à base a moda antiga. Analógica mesmo, para daí você chegar muito mais empoderado num cenário tecnológico e aí, de fato, você navegar num universo extraordinário que é a tecnologia. Aí sim, aí quando você tá empoderado dos conceitos da matemática, aí você voa. E você também foi lotado no departamento de compras, né? Ele te ajudou bastante, fazer muita compra. Hoje você faz compra de boa em casa, sem exagero. Eu vou até mencionar uma coisa que um colega nosso de profissão, o professor Wagner, me falou. Ele disse o seguinte, olha, esses processos todos são necessários na vida das pessoas. As pessoas precisam passar por gestão, passar por cargos para você amadurecer. A prefeitura, para mim, também foi um divisor de águas. Eu trabalhei, só para contextualizar, eu trabalhava na Morena, como concursado como técnico de desenvolvimento educacional, e eu passei no vestibular para o curso de Direito, e a faculdade aqui era das 19 às 23, no período noturno, e eu trabalhava o dia todo lá. Então eu fiquei aí uns 30, 40 dias vindo e voltando todo dia. Eu saía da escola às 5 da tarde, acelerava para a cidade, ficava na aula e chegava 11 horas e virava de volta, chegava lá meia-noite, meia hora da manhã, deitava na cama, no dia cedo pular às 7, 6 e pouco, corria para a escola de novo trabalhar, né? Então foi dentro desse cenário, aí eu fiz alguns requerimentos, conversei com pessoas e tudo, e aí surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando dentro do departamento de compras, no setor financeiro da prefeitura ali. E isso foi muito bom porque
eu entendi um pouquinho de como é uma prefeitura, como que uma prefeitura funciona, né? A população critica e lógico que isso entra, puxa o assunto da questão política, né? Mas seria importante que toda a população conhecesse como que a máquina pública funciona, né? Quando você vai entender que para você comprar uma caneca de água dentro da prefeitura, você precisa montar um processo. E é necessário, né? Com Esse toda mecanismo certeza, usado, né? o controle do dinheiro público, prova é que mesmo com toda essa rigorosidade que nós temos aí a outras esferas, vamos citar a esfera federal que está um pouquinho mais distante, Mais amplo. nós tivemos e ainda temos, infelizmente, problemas com a má gestão, inclusive com o uso indevido do dinheiro público, né? Então, ali dentro da prefeitura eu pude presenciar como que o processo funciona, presenciar observando de dentro a questão política, né? Peguei o final de uma gestão, o início de outra. Então, assim, todo esse carro-chefe andando, eu fiz parte dessa engrenagem e pude amadurecer e falar, olha, não, realmente as coisas são... O negócio é um emaranhado extremamente complexo, né? Não é simplesmente, o prefeito vai lá e sai assinando cheque por aí, vamos fazendo, o prefeito quer fazer, faz, não quer fazer, não faz. Não é assim que funciona, né? Um processo licitatório. E isso vestiu como uma luva, porque de um lado eu estava ali trabalhando dentro da prefeitura, vendo uma proximidade muito grande com o setor de licitação, e de outro lado eu estava na faculdade vendo a teoria. Então eu via a prática acontecendo e via a teoria lá. Isso foi muito interessante. Inclusive, nessa época eu tive direito administrativo, lei de licitações, essas coisas todas, que inclusive mudou, tô desatualizado, mas foi assim, uma coisa como se fosse um estágio mesmo, uma coisa muito boa. Realmente um aprendizado extraordinário. Nesse meio termo aí, você também assumiu a assessoria pedagógica do município. Qual que é a atribuição do assessor pedagógico? O que faz o assessor? É a pessoa que trabalha muito e ninguém nem sabe que existe, né? É o típico secretário da escola, né? A pessoa que fica sentada naquela sala o dia inteiro, né? Em 2018 passei no concurso do estado e via ser professor no estado de Mato Grosso. Já entrei aqui na Escola São Francisco de Assis, onde eu trabalho até os dias de hoje. E não pretendo sair tão cedo. E aí no ano de 2021... surgiu a oportunidade de eu estar ocupando a vaga de assessor pedagógico. O assessor pedagógico, ele vem a ser um diretor dos diretores, né? Nós temos, assim, o Estado hoje mudou um pouco essa estrutura, mas o Estado tem uma direção regional em Juína, e nos municípios que ficam mais distantes, ele cria essa assessoria pedagógica que ela é responsável por facilitar o trabalho dos diretores. Isso perpassa por licitar a merenda escolar, né? Para quem não sabe, a merenda escolar ela é licitada, né? É um processo licitatório, você faz tomada de preço em mercado, você faz um leilão mesmo, né? Quem dá o melhor preço vai vencendo e vai anotando esses itens, tem pregoeiro, tudo do jeito que manda o figurino. Prestações de conta, né? Todas as escolas recebem recursos das esferas federais, estaduais, batendo no microfone aqui. Esfera federal, estadual e até no âmbito municipal, o município também tem repasses das escolas, mas não é o caso. No caso das escolas estaduais, que é o assessor pedagógico que gere, ele também faz esse acompanhamento dos diretores em relação à prestação de conta. Também faz fiscalização. Nossa, parte bem burocrática, então. Muito burocrático, muito burocrático. A figura do assessor pedagógico é 100% burocracia. E aí, assim, a assessoria pedagógica me possibilitou, eu até fico arrepiado, me possibilitou conhecer Aripuanã de verdade, né? A realidade. A realidade, exatamente. Mesmo que foi num cenário de pandemia, inclusive tivemos desafios imensos, né? A pandemia foi uma catástrofe. Você pegou num período bem aprendizário mesmo. Foi bem espinhoso. Bem pedagógico mesmo. Foi. Aí, assim, visitar as escolas indígenas, né? A gente pegou também muitas questões, demandas nas localidades do interior. Eu tive o privilégio de visitar as salas anexas do estado, né? O estado de Mato Grosso oferece ensino nas escolas municipais, faz uma parceria com o município, e o estado provê os professores, matricula alunos vinculados à Escola Dom Franco da Lavalle. Então nós temos salas anexas na cidade de Morena, que eu inclusive sou egresso das salas anexas lá da Morena. Na época era São Francisco, era o São Francisco que era a escola de verdade dessas salas lá. Nós éramos matriculados no São Francisco, mas estudávamos lá na Morena. Mas então tem sala anexa na Morena, na Milagrosa, na R2, no Lontra,
né? E isso no âmbito das escolas que não são as escolas indígenas, porque quando você vira para o lado das escolas indígenas, aí nós temos uma infinidade de salas anexas, né? Nós temos 2 grandes escolas indígenas, que são a Passap Cari e a Adeca Velarara, e dessas escolas que tem a Passap Cari tem a sede na aldeia Taquaral, e a Adeca Velarara, se eu não me engano, tem sede na aldeia Volta Grande. E em todas as outras aldeias tem salinhas também, onde tem um professor trabalhando e atendendo na modalidade multisseriado esses alunos lá dentro das aldeias também. É uma realidade que você fica encantado. É único, né? Você fica encantado quando você vai ver, poxa, eu nasci, cresci aqui, eu não conhecia, não sabia, né? Você vai em Conselvan, é uma realidade também bem peculiar, né? Bem peculiar, você vê um cenário totalmente diferente, uma cultura que foge um pouco daquele mundinho onde eu cresci. Então você começa a falar, olha, o mundo é um pouco maior, né? Mesmo eu tendo já ido para Juína, estudado, mas quando vem para cá, ainda você enxerga uma realidade... Por um lado também é bastante dinâmico, né? Sim, é uma... Vamos falar um pouquinho sobre a questão de direito. Você que já tá advogando já há alguns dias, você já se definiu, né? A gente sabe que direito o leque é bem amplo, né? Hoje as pessoas vão se direcionando, se especializando em algo. Sim. Você já se identificou no meio jurídico? Já antes, na verdade, acaba que o advogado ele se define no exame da ordem, né? O exame da ordem dos advogados do Brasil, ele funciona da seguinte forma. Você faz uma primeira fase que tem tudo. Administrativo, civil, penal, processo civil, processo penal, constitucional, tem de tudo. Todas as áreas, na verdade não são todas as áreas, mas a grande maioria das macro áreas do direito estão lá. São 80 questões objetivas de marcar X. Se você atingir 40 questões, você vai para a segunda fase. Na segunda fase, você tem que escolher a área que você vai fazer. E aí você pode optar direito constitucional, tributário, administrativo, civil, penal, né? E aí é ali que a maioria dos advogados já acabam se definindo, exato. Tem uma galera que... Na faculdade mesmo, então já no curso já... No curso você já começa a se familiarizar um pouco. No meu caso, eu sempre, desde o início, não sei se é interferência de eu ter lá atrás, antes de ter começado a faculdade, já ter estudado um pouquinho do Código Civil, ter lido um pouco essa questão, isso puxou, não sei dizer de onde que nasceu isso, mas eu acabei sendo mais civilista. E também eu acredito que seja um pouco de influência daquele preconceito de que o criminalista só mexe com bandido, né? Essa é uma máxima, né? E não é bem assim que funciona, né? Depois você vai se apoderando da situação, vai conhecendo um pouco mais, você começa a falar, não, peraí. Então hoje, maciçamente, a atuação é no direito civil, direito de família, direito empresarial um pouquinho, muito contencioso ali, muita cobrança, ação de cobrança, né? O líder, o carro-chefe do direito civil é o direito de família, né? A pensão alimentícia, é o divórcio, é a guarda, esse é o carro-chefe da coisa, é o que mais tem. Mas tem muitas outras questões também, ambiental, a nossa região, ela tem uma demanda de ambiental muito grande, a gente também atua no direito ambiental, né? Mas o carro-chefe mesmo é o direito civil. Vamos fazer uns comentários aqui sobre a questão do direito civil, principalmente nessa questão, acho que gera muita dúvida, por mais que há várias explicações, né, sobre essa questão do casamento, separação. Quais os requisitos legais para a formalização da união estável hoje no Brasil? Então, não existe um rol escrito bonitinho, né? Você vai ter que, infelizmente, analisar caso a caso. Não tem como você falar, não, vou te dar uma lista desses aqui, quando isso aqui estiver presente, né, vai acontecer. Hoje, você tem um cenário, por exemplo, a própria tecnologia viabiliza isso, de repente pessoas que nem moram junto, mas que têm união estável. Sério? É uma questão bem complexa. Tem período assim? Tipo, 6 meses? 2 meses? Não tem período. Tá relacionado à intenção de constituir família, né? A uma união duradoura com intenção de constituir família. Então não adianta dizer que conheceu ontem e hoje é uma união estável. Esses namorados assim que ficam um tempão, 5 anos. Então, se o status for de fato efetivamente de namoro, ambas as partes se reconhecem como namorados, claro, se de repente for reanalisar a situação, pode vir a ser reconhecido com toda certeza uma união estável.
sim. Mas os critérios objetivos são: uma união, ela tem que ser duradoura e com o objetivo de constituir família, né? Ela precisa ter reconhecimento social, reconhecimento público, tem que ser pública a relação, né? A pessoa conhece de repente um negócio discreto que ninguém sabe o que está acontecendo, não tem status de fins de união estável. E alguns outros requisitos, né? A habitação é um requisito muito forte. Se tem coabitação e tudo mais, então você começa a delinear. Mas hoje em dia, se você for pegar status de rede social, conta. A pessoa tá lá em um relacionamento sério há 22 anos. Não, é só namoro, né? Não. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso com bastante cuidado. Mas, assim, são fatores bastante pontuais. Uma coisa que eu esses dias, é uma coisa muito reiterada. Eu gostaria de trazer até para fins de utilidade pública. Avançando um pouco, saindo da união estável e chegando no casamento ou na própria convivência de união estável no ato do término. Volta e meia eu encontro pessoas dizendo: a gente não tem mais interesse em ficar junto, eu não tô mais gostando desse relacionamento, a minha intenção é terminar e seguir minha vida, mas eu tenho medo de sair e perder tudo. Esse é um medo, né, que acontece muitas vezes. A pessoa: eu vou sair de casa, eu vou perder tudo que eu tenho, vou perder direito, eu vou configurar um abandono de lar. E não é assim que funciona. Já houve no passado, né, em legislações passadas, isso, né? A mulher saiu, abandonou o lar, o homem saiu, abandonou o lar. Tipo um regime universal. Essa questão do abandono do lar, ela é tão somente para as obrigações matrimoniais. A pessoa, para fins de partilha de bens, se a pessoa está lá, de repente, um caso muito típico, a pessoa está num ambiente que é inóspito, de repente correndo risco até de uma eventual agressão, e leia-se agressão não somente a física, mas a agressão verbal também, ela configura hoje, a Lei Maria da Penha tipifica como crime a agressão verbal, né? Uhum. Seja no âmbito doméstico, há uma convivência ali em regime matrimonial, há agressões verbais, isso já configura a violência doméstica tipificada na Maria da Penha, né? Então, às vezes a pessoa fica ali sustentando algo que é insustentável, uma realidade que já não tem, já está insustentável, mas é por medo de perder, de repente, patrimônio, né? Às vezes o sacrifício de uma vida inteira está ali construído, e não acontece isso, né? A partilha de bens nada tem a ver com o término do relacionamento. Não tem riscos para a partilha de bens. Se você está numa situação que você vê que não está boa, que de repente pode evoluir para uma situação de violência, saia, procure um local seguro. Em primeiro lugar, você prioriza a sua segurança, né? E aí você vai procurar um aconselhamento jurídico. Hoje, para a sociedade aripuanã, hoje tem defensor público. Se a pessoa, de repente, acontece muito, depende integralmente financeiramente do outro cônjuge. Não tem escolha, não tem para onde ir porque não tem condições financeiras. Não tem, eu não tenho condições de custear um advogado. Nós temos defensoria pública, procura o fórum, procura a própria procuradoria, o promotor também presta esse tipo de assessoria, né? E vá buscar um local seguro, leia-se integridade física e psicológica, né? Nós temos a rede de assistência do CRAS, então as pessoas às vezes não têm esse conhecimento dessa rede que a pessoa tem à disposição dela e fica lá sustentando algo que é insustentável. Então fica dica disso. Se você está numa realidade que não é do seu agrado, que está se tornando algo insustentável, vá, busque seus direitos e não tenha medo, né? Tá surgindo agora uma nova modelo, não sei se é assim que se fala, né? De união estável, que já é uma realidade. Acredito que não é o caso aqui da nossa região, mas se ouve muito falar em trisal. Bigamia não é crime? Bigamia é crime. A bigamia é crime, mas aí a gente tem que analisar um contexto, porque a bigamia ela só se configura quando, né? E isso a tecnologia eu acredito que praticamente erradicou a bigamia já no Brasil. Por quê? O que é a bigamia? Acabou com a modalidade. Não vai dar para ir pro cartório casar. Pode. Não, agora não, assim. A bigamia é tão somente você fazer o ato solene do casamento estando casado. Então, casei, um casamento regular. Mas esse documento, né? Isso, fui lá no cartório, papelzinho passado, como dizem, né? Fui lá no cartório e casei.
E aí eu viajo muito. Aí eu vou e moro 6 meses num lugar e 6 meses onde eu sou casado. Aí lá na outra cidade eu vou lá e caso no cartório de novo. Isso configura o crime de bigamia. É isso que é a bigamia, né? Você ter status de casado. Então, se você for puxar a sua certidão, que depois que você casa não é mais certidão de nascimento, mas é a certidão de casamento, hoje os sistemas dos cartórios são integrados. A maioria dos cartórios, estão poucos cartórios que ainda não se modernizaram, né? Então, quando você vem aqui no cartório de Ariponã e solicita uma segunda via de certidão de nascimento ou de casamento, quando jogar o seu CPF já vai vir a certidão de casamento. Falar, meu filho, você não pode casar de novo, não. Mas em relação à questão de relacionamento, você citou o caso do trisal, né? O relacionamento com 3 ou de repente, sei lá, 4 pessoas. Legalmente isso não é vedado desde que não seja levado a... E claro, que haja consenso de todo mundo, né? Porque é uma relação complexa. Mas havendo consenso dos partícipes ali, você legalmente falando, não há óbice. O que você vai ter um embaraço muito complexo em relação patrimonial. Você vai ter um embaraço muito complexo. Aí tem que dividir em 3. E aí assim, fica difícil, né, de um reconhecimento de um... Não, mas é possível, com toda na certeza. lei existe alguma coisa que contempla esse tipo... Ou é tratado como união estável? Eu acredito que na lei seja omisso. Eu, particularmente, não vou saber te dizer se existe lei escrita. Eu sei que já existe jurisprudência. O que é jurisprudência? Você tem a comarca de Ariponã, o juiz dá uma sentença. A pessoa não está satisfeita da sentença, recorre para o Tribunal de Justiça no Mato Grosso. Ali você já vai ter um acórdão de um desembargador. Aí, se você não concordou, você vai recorrer, né? De repente, se for uma matéria constitucional para o STF, ou vai correr para o STJ, você vai fazendo recursos. Quando esses recursos são julgados e aquele entendimento, aquela disputa judicial é pacífica nos tribunais, ele vira uma regrinha. Então, os juízes têm que começar a obedecer essa regra. E a gente chama isso de jurisprudência, que nada mais é do que o que os tribunais já entendem sobre esse assunto. Então, se você for pesquisar na jurisprudência, eu particularmente não tenho recordação. É um caso que em Ariponã, particularmente, nunca atendi uma situação dessa, nunca vi falar. Mas com toda certeza já deve ter entendimento jurisprudencial e seria o caso de dar uma apreciada. Se a pessoa, o ouvinte aí, o nosso telespectador tiver nessas circunstâncias, vale a pena, né, procurar um assessoramento jurídico para dar uma pesquisa mais aprofundada, né, para ter uma segurança jurídica e principalmente patrimonial, né? Porque hoje tudo acaba se desdobrando para o lado do patrimônio. Existem diferentes tipos de divórcios? Com toda certeza. Nós temos dois grandes cenários. Nós temos um divórcio que ele é... A verdade, a gente pode desdobrar ele em divórcio consensual e litigioso. E aí, dentro do divórcio consensual... Só vamos resumir com o pessoal, né? Que ele mais leigo, né? O litígio é quando uma parte quer, só uma parte quer, né? Isso. Ou às vezes os dois querem se separar, mas não chegam a um consenso quanto ao patrimônio, né? Mas o divórcio litigioso, ele é caracterizado pela disputa. Os dois não acabam bem, de repente não conseguem nem se falar mais, de repente surge uma medida protetiva aí acaba que quem tem que fazer esse diálogo são os advogados, né, ou os representantes legais ali dessas pessoas. Então você tem o divórcio que é litigioso e você tem o divórcio que é consensual. Consensual é quando todo mundo está de acordo, todo mundo tem noção do que está fazendo, vai lá, e aí entra o cenário de filhos. Se você tiver filhos menores... A regra, existem exceções, mas a regra é que isso seja feito judicialmente, seja obrigatoriamente feito no judiciário, né? Para que o promotor assista, a gente fala assistir, assistencializar, né? Cuidar dos interesses da criança. Porque às vezes os pais estão se matando de brigar ali, esquece de fixar uma pensão, esquece de fixar uma guarda, uma que respeite, por exemplo, a rotina escolar da criança. Então a figura do promotor vai estar ali para garantir que essa criança também vai ter os interesses no sentido das garantias mínimas, né, de um ambiente saudável de convivência. Então é obrigatório que se faça no judiciário. E aí, se forem ambos todos maiores, se tiver filho maior, se não houver embaraço, pode ser feito diretamente no cartório sem maiores problemas também, tá? Então aí a gente tem o divórcio que é consensual, onde as partes estão de acordo. Se não tem filho menor ou não existe nenhum outro impedimento legal, ou seja, a capacidade das pessoas, às vezes a pessoa tem uma incapacidade
transitório ou permanente ali, mas são casos muito pontuais. A regra é consensual, todo mundo é maior, todo mundo é capaz, vai no cartório, faz bonitinho, assina, rapidamente sai, né? A via administrativamente é muito mais célere, porque o judiciário segue criteriosamente todos os prazos processuais que são necessários. Promotoria também tem os prazos processuais dela. Então, às vezes, o pessoal fica, mas lá no fórum demora tanto, né? Mas a lei impõe um ritmo de um processo. Então, tem que seguir todos aqueles passos, então acaba demorando um pouco mais mesmo. Uhum. Critério para guarda, como que funciona? Porque quem é prioridade na hora de uma separação? Como é feito isso aí perante a lei? Via de regra, a mãe. Né? A criança pequena, via de regra, é a mãe. Por um conceito muito óbvio, né? A mãe, ela vai ser preterida à guarda das crianças, né? Dos filhos menores. Ela amamenta, né? Mas aí a gente entra num contexto que a regra, efetivamente, do ponto de vista jurídico, a gente fala em guarda compartilhada. Hoje a regra é que seja dos dois. Aí a gente tem o que? A fixação no lar materno. Essa é a regra. Quais que são os impedimentos para que essa regra se aplique? Condições sociais, condições emocionais, condições de saúde. Exemplo, temos uma mãe de uma criança que tem problemas com entorpecente, né? Uma pessoa que é ébria habitual, ela faz uso contínuo de bebida ou de algum outro tipo de droga. Então, ela não tem condições de criar aquela criança em condições adequadas. Né? Então, aí vai se fazer um estudo e vai se verificar a possibilidade de o lar de referência ser o do pai. Se o pai tiver condições, ele vai ser fixado no lar paterno. Mas, via de regra, é a guarda compartilhada. Então, fixa a residência no lar da mãe ou do pai, geralmente é a mãe, e o pai pode exercer o seu direito de visitas, né? Se for próximo, pode... O mais comum é que se fixa aos fins de semana, né? Que o pai possa realizar a sua visita aos fins de semana, ou fim de semana sim, fim de semana não, ou todo fim de semana. Vai muito da condição, né? Com que esses genitores, esses pais, eles tenham de relacionamento. Agora, se você for pegar um outro caso também, a mãe reside num estado e o pai no outro estado. Aí se parte para um outro regime de guarda, que é a guarda alternada. Isso é do ponto de vista social, científico e jurídico, ele é indesejado. Porque a criança ela precisa de habitualidade para ela se desenvolver de forma saudável. Ela não, esse negócio de a criança não é permitido, uma coisa que muita gente vem querer propor. Não, a criança fica um mês comigo, um mês com a mãe, um mês com o pai, um mês com a mãe. E essa alternância do ponto de vista não é aceita. Não é aceito porque não gera uma referência de lar para a criança e isso se torna prejudicial para o desenvolvimento dela. E só em casos mais extremados, por exemplo, o pai mora num estado, a mãe em outro... Vai implantar o nomadismo na criança. Mas é isso que acaba acontecendo. E aí força-se que ainda assim seja um lar de referência só. Aí agora, se os dois não abrirem mão, aí vai fixar de repente 6 meses com um, 6 meses com o outro, um ano com o outro, né? Mas aí são situações bem mais complexas. De novo, caso a caso vai ser observado e tal, para chegar num denominador comum que atenda principalmente os interesses e a qualidade do desenvolvimento da criança. E a pensão alimentícia, como que é determinado nesse caso? Se ficou 6 meses comigo, 6 meses, cada um cuida da sua parte, ou essa pensão alimentícia ela é tratada diferenciada? A condição dos alimentantes, ela é muito forte nisso, né? Se não houver um critério mínimo, aí se usa o salário mínimo como referência. E aí pode ser estipulado se reside 6 meses com um, 6 meses com o outro. No momento em que a criança estiver com o pai, a mãe contribui na medida das condições financeiras dela com o pai. E aí, quando a criança estiver com a mãe, né, no caso de uma guarda alternada, que é algo extremado, aí o pai vai contribuir nesse período também, né? Mas a via de regra é o lar fixado com a mãe e o pai faz as contribuições pecuniárias, né, a título de alimentos. Quando se fala em alimentos, isso é muito importante esclarecer. As pessoas acham que não, mas isso é só para comprar feijão e arroz, tá comprando roupa, tá pagando energia, tá pagando internet, mas é isso. A prestação de alimentos não é só para comprar o leite, o arroz e o feijão. É que tem muitos homens que querem comprar só, vai lá, faz no mercado fazer a compra. Os alimentos eles são de natureza em lato sensu, em interpretação maior.
Você tem que os alimentos eles são voltados a garantir a subsistência da criança, então passa tudo, conta de energia, conta de internet, conta de água, vestuário, alimento, lazer, tudo isso. E aí quando você tiver as despesas extraordinárias, medicação, material escolar, que são coisas que acontecem esporadicamente, ainda assim são, além dos alimentos prestados mensalmente, né? Você ainda vai ter essa partilha desse que sobreveio. Caso, uma doença, por exemplo. Exato, né? ainda você vai ter essa divisão para ambos os genitores, para ambos os pais. Outro ponto, muitas vezes as pessoas vêm questionar, a criança passou uma semana comigo, eu vou descontar da pensão alimentícia. Não, isso também não é legalmente admitido, né? A partir do momento que você tem os alimentos fixados, aí de repente houve um acordo lá com a mãe ou com o pai que a criança saiu Passar as férias, 30 dias. Passou os 30 dias das férias lá com o pai. Pode imperar o bom senso, os dois entrarem no acordo? Não, vai ficar com você, então esse mês pode. O diálogo sempre é muito... A gente, enquanto operador do direito, a gente tem que sempre valorizar muito o diálogo entre as partes. Se existe possibilidade de você chegar no acordo, a gente tem que tentar entregar a solução, né? E aí a solução amigável sempre é a melhor. Porque se você vai para forçar juridicamente, porque você acaba exigindo legalmente aquilo, aí os conflitos são cada vez mais presentes. Mas legalmente falando, a criança passou 15 dias das férias escolares com o pai, a obrigação alimentar em relação à mãe continua, porque as contas de energia, água, né, as contas correntes continuam seguindo, né? E quando a criança voltar para casa, aquele lar vai ter que estar lá instalado, pronto para receber essa criança em condições adequadas. Então não há que falar em interrupções por força desse tipo de coisa, né? Uma dúvida, eu acredito que a maioria das pessoas tem. Final do ano, eu sou empregado e eu ganho meu 13º. E aí, entra também o 13º para a pensão alimentícia, além do... Com certeza. Tudo que for de natureza de salário, tiver natureza de salário, ele também entra a título de alimentos pro filho. Porque qual que é a ideia, a lógica da prestação de alimentos? É que o filho viva o padrão de vida dos pais, né? Então, se você tem um pai com uma condição financeira, ou a mãe, seja qual for, uma condição financeira muito favorável, confortável, a ideia é que esse filho também tenha uma condição financeira favorável e confortável, né? Então, em relação aos rendimentos, ao salário, à pensão alimentícia, se a pessoa trabalha regularmente, tem toda a documentação certinha e vai lá receber no 13º, também entra na pensão. Também é deduzido da parte do 13º o percentual que foi fixado de alimentos. Bacana. Você já trabalhou, teve cliente de separação, litígio, não? Ah, sempre tem. E como que a parte emocional, como que funciona? Porque existe uma certa pressão ali psicológica, né? Como que o profissional age? Como no seu caso, o que você... É delicado. É delicado, porque o curso de Direito te prepara para muitas coisas. Ele te prepara para você fazer um júri, ele te prepara para você fazer uma audiência, ele te prepara do ponto de vista técnico para você dominar as leis, você ter até um pouquinho de oratória, tudo você trabalha. Mas essa parte emocional é delicada, né? Você acaba 2 horas da manhã, a pessoa te ligar chorando, ai meu Deus, o que pode acontecer? Acontece. Difícil. Você acaba envolvendo assim no parte sentimental. A gente tenta criar uma barreira, né? Você não pode começar a se envolver emocionalmente com as situações que você acaba perdendo o fio da meada, né? Na medida do possível, sempre tratar da forma mais técnica possível. A pessoa, a gente pode até orientar, tá numa situação extrema, uma condição emocional extrema. Procura uma ajuda de um profissional capacitado. O profissional do direito, ele tá ali para entregar um processo de divórcio da melhor forma possível, intermediar, de repente já aconteceu, inclusive mais de uma vez. Chega a pessoa lá, tá um pé de guerra, sabe? Tá uma situação que você não vê uma solução, você vê a pessoa se degladiando de uma forma terrível, mas aí a outra parte contrata um advogado também, e aí os advogados conseguem dialogar de forma sensata, claro, e costurar um acordo.
né? Mostrar, olha, a situação é essa, os seus interesses são esse. Se a outra parte entender assim, a gente consegue chegar no meio termo. E aí, mesmo com toda aquela mágoa, que às vezes os términos são extremamente... deixam marcas psicológicas muito profundas, mas você consegue ainda assim fazer de uma forma que seja amigável do ponto de vista técnico. Claro que emocionalmente falando, às vezes é impossível, na maioria das vezes é impossível, né? Mas do ponto de vista técnico, já aconteceu, por exemplo, de marcar horário com um determinado horário com uma pessoa no cartório, depois a outra pessoa vai, para não ter o perigo de haver um encontro e tudo. Essas coisas assim. Na ficção, a gente sempre vê muitos... por exemplo, uma das partes chega e fala assim, eu vou arrancar tudo que ele tem. Isso na realidade acontece ou isso é na ficção? Não, a lei é a mesma para todo mundo, né? Aquilo que for patrimônio construído na força dos dois, vai ser partilhado em iguais partes. Mas um quer, tipo assim, prejudicar o outro na questão financeira. Fala assim, eu quero arrancar o que eu posso. Ou como que o advogado contribui com isso? Contribuir... A gente procura defender o melhor interesse para o cliente. Para o cliente, né? Exato. Mas dentro da lei, né? Exatamente. Existem os paralelos ali que não pode ser extrapolados. Aí você fala assim, aqui não dá. A gente vai pedir, vai ver dentro da proporcionalidade, porque tem o artigo 80 do Código de Processo Civil que fala sobre a litigância de má-fé. É igual a indenização, né? Tem um teto, né? E você vai lá no teto, porque aí você conseguiu a metade, se o advogado tá bom. começar, vamos usar um jargãozinho aqui, mas se o advogado começar a meter a louca, é provável que ele vai levar uma multa, né? E aí, dependendo do tamanho da atrapalhada, a multa é pesada. Então, nós também temos um conselho de ética, que se o advogado, porventura, começar a praticar algo que seja fora do estabelecimento legal, ele também vai ser responsabilidade, corre risco, inclusive, de levar a suspensão e até perder a licença dele, né? Mas, assim, dentro daquele rol ali que a lei permite, que é o que está estabelecido, você busca o melhor interesse do seu cliente. Por isso que, às vezes, você vê disputas acaloradas no judiciário em relação a patrimônio, principalmente, e que vai até uma audiência de instrução, alegações finais, sai sentença, vai para recurso, é uma disputa intensa, mas do ponto de vista sempre obedecendo aquilo que está disposto no Código Civil. Né? Sobre então, o Código esse negócio Civil de dizer que vai tomar tudo que o outro tem. não existe, né? Nas famílias homoafetivas, como que funciona? É a mesma regra na separação? Divisão de bens, como que funciona nessas famílias, que hoje é bem comum? Então, ou existe uma regra específica? Particularmente, José, nesse aspecto, eu não... Confesso que eu não atuei em nenhum caso. Então, essas particularidades, talvez eu não consiga falar com tanta propriedade. Eu entendo que, sim, aplique o regime da união estável, que aí... patrimônio comum que foi construído e tudo mais, né? Mas eu não vou ter propriedade para te passar uma posição tão firme em relação a isso. Mas de qualquer forma, mesmo na união, o que eu posso passar mesmo na união homoafetiva, plenamente possível fazer contrato de namoro, contrato de união estável, tudo isso é perfeitamente possível. Delimitar um regime de bens, né? Isso é tranquilo, é contrato particular, vai para o cartório, faz, lógico, com assessoramento adequado, né? É muito importante que a pessoa tenha uma orientação jurídica que ela confie, né? Confiança, né? Muito forte, né? Na questão do direito. Mas sim, é perfeitamente possível já no início do relacionamento, a gente chama de fazer uma blindagem, né? Para não ter nenhuma surpresa desagradável. Inclusive é aconselhável em todos, não é só homoafetivo, não, qualquer relacionamento. Independentemente da natureza do relacionamento, é muito importante, né? Que seja colocado às claras desde o início. Às vezes as pessoas falam, começou a namorar, quer fazer um contrato, nossa, não confia. Não, pelo contrário. Né? Torna tudo mais leve. Você já fez ou não? Não. Não, mas... Opa, bati no microfone. Não, eu tô falando pra outra pessoa, não seu. No seu caso. Eita. Então, na verdade, contrato de namoro... Não fiz nenhum. Não é comum, ainda ninguém mais. Faz, né? Ninguém faz. Ninguém separação na certa. Hoje, assim, para separar, só basta estar junto, né? Hoje a questão é qualquer coisinha separar. Você, como advogado, e sempre passou por isso,
qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está tentando entrar nesse processo de separação? Qual que é o primeiro passo? Documento de tudo que tem. Documento de tudo que tem e procurar um profissional adequado. Tem condições financeiras? Procura um advogado da sua confiança. Ele vai te assessorar, vai te orientar. Não tem condições financeiras, é uma pessoa que às vezes está lá. É o caso, volta lá atrás no que eu coloquei sobre depender do outro cônjuge, né, do outro parceiro. Procura a defensoria. Não vai ter uma orientação. Você não precisa ir lá já chutar o balde, sair correndo de casa e correr para lá, né? Faz tudo com sensatez, né? Não toma atitude nenhuma na hora da raiva, nada disso, porque se você faz as coisas de forma mais sensata, sempre tende a terminar melhor, né? Claro que os términos acabam, do ponto de vista emocional, eles nunca são muito saudáveis, assim, né? Passa meio... dá uns perrengues, quem nunca, né? Mas do ponto de vista jurídico, procura sempre ter a documentação tudo organizadinho, né? Ter cópia de todo aquele patrimônio que você entende ser comum. E procura um profissional que aí ele vai te encaminhar, ele vai te orientar, ele vai propor a melhor saída para o seu caso. Não tem como dar uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. Do tempo que eu venho trabalhando, estou engatinhando no direito ainda, né? 2 anos aí atuando. Mas a gente brincava, que eu vou comprar lá, eu via anúncio na internet, que tem lá um banco com 2.000 petições prontas, né? Não existe isso, Zé. Não existe. Você dizer que é advogar e você usa petição pronta, não existe. Vou só trocar o nome, o RG, o CPF. Você tem que narrar os fatos, você tem que contar a história. E não existe uma história igual a outra. E vai acabar perdendo tempo, né? Não, exato. Lógico, a gente tem os esqueletos, né? Você tem um formulário pré-pronto lá que você mais... o material, o conteúdo que está ali dentro, cada caso é um caso. Você uma monografia. É uma monografia. Por isso que o pessoal diz que um processo, quando o advogado ele inicia o processo, quando ele terminou uma tese, né? Aí há quem diga, né, que os doutores se chamam de doutores por conta disso. Há quem diga que é o decreto... Porque existe a norma, né, para cada petição. Exato, você tem um rigor muito grande. Tanto é por isso que, para que você vá perante o juiz e você peticione junto a um juiz, precisa estar devidamente monitorado por um advogado, porque existe uma infinidade de critérios, regras, padrões a serem seguidos, que se a pessoa não tiver aquele conhecimento técnico, ela não vai conseguir sequer demandar outra pessoa, né? Ela vai ser cortada antes mesmo de começar. Para a gente finalizar nosso bate-papo, como que você concilia essa vida sua dupla, né? Na dupla do trabalho? Sim. Então, como professor e como advogado, ficar só como advogado não é vantagem? Que de repente só uma causa você pega e já paga o ano inteiro de salário de professor? Existe esse mito, né, que o advogado ele trabalha até o processo que vai resolver a vida dele. Não é bem assim. Advogar é muito trabalhoso, né? São muitas horas de estudo, de leitura, a conciliação ela é uma linha muito tênue. A escola, a todos os anos você atribui as suas aulas e aí você acaba tendo a opção de escolher o horário que você atribui, né? Aí eu sempre procuro focar principalmente em trabalhar na escola na parte da manhã, porque o atendimento do fórum é exclusivamente à tarde, né? Principalmente do tribunal aqui da vara do juizado de Ariponã. E aí eu procuro focar sempre em atribuir as aulas de manhã e à noite. Então as atividades da escola sempre eu desempenho na parte da manhã e no período noturno. Até ano passado eu tinha aula de manhã e à noite. E aí trabalhava no escritório na parte da tarde. E isso me desgastou muito, trabalhar 3 períodos. Embora que eu venha trabalhando 3 períodos desde 2011. Mas aí, final do ano agora, eu falei, não, se eu puder ficar só de manhã na escola, à tarde com o escritório, e daí ainda faço hora atividade, né, em 2 dias na semana, que não cabe, né, dentro da jornada matutina. Mas já melhora bem a qualidade de vida. Mas é cansativo, né? A escola, às vezes o pessoal acha que o professor só vai lá, entra na sala de aula e já sai, já está sabendo tudo, vai lá, escreve. Não, e não é bem assim. Para a gente entrar numa sala de aula e lecionar, o senhor trabalhou muito como professor já, com o Ademir também, muitos anos como professor, sabe. Você precisa saber o que você vai passar. Cada dia que passa tá ficando mais difícil, né? A cobrança é maior, né? A cobrança é muito grande. Hoje tem a plataforma para você preencher. Isso. Criaram-se
E aí volta no ponto da tecnologia. Trouxeram umas tecnologias e venderam elas como uma solução perfeita. Tá dando até contribuição para quem tá participando, né? Tem até contribuição para quem participa afetiva. As plataformas que foram criadas, na teoria, elas são muito belas, mas na prática não funciona, né? E eu tenho uma crítica muito forte ao público das escolas. Nossa, é uma dificuldade hoje, infelizmente, coisas simples, como um bom dia, um boa tarde, um até mais, isso caiu em desuso, né? Nós tivemos recentemente alguns fatos assim bem entristecedores mesmo, de aluno que agrediu verbalmente professor, e aí às vezes a sociedade julga. Infelizmente hoje puseram um alvo nas costas muitas vezes dos professores, não só do professor, mas do funcionalismo público como um todo, né, para querer dizer que o cara é folgado e tudo. E não, a gente rala muito, né? Eu mesmo me dedico ao máximo preparando aula. Aí você entra na sala de aula, muitas vezes você não consegue, tem 30, 40 alunos, 50 alunos, e os alunos não têm esse estigma pelo aprendizado. Mas você não consegue doutrinar, não? Gostaria de aprender uma forma de conseguir fazer o que dizem que nós fazemos em relação à matemática, né? Se eu tivesse esse poder todo de manipular os jovens aí para eles se dedicarem à matemática, seria extraordinário. Então, assim, a juventude hoje, ela não enxerga a importância de estudar. Não enxerga. Ela não enxerga que uma profissão de sucesso passa por muitas horas de estudo. Não enxerga que as pessoas que são menos capacitadas no mercado de trabalho cada vez mais competitivo que nós temos hoje, elas não enxergam que perpassa por um aprendizado efetivo. Não é simplesmente passar de ano, né? Muitos pais se iludem que o filho dele está passando de ano na escola, então o filho dele está indo bem e não está. Nós temos uma realidade cruel, muito cruel, de alunos que estão, de repente, chegando no ensino médio porque um sistema educacional que vai levando ele adiante e ele não sabe ler com competência. De repente, ele sabe lá, B, A, B, sabe ligar palavrinhas, mas quando você coloca um parágrafo para ele ler e interpretar, não consegue, né? A matemática, um grande problema da matemática é isso, Zé. O aluno, muitas vezes, ele sabe fazer conta que é uma barbaridade. Aí você põe uma situação, um problema escrita, você narra, você descreve, vamos lá, raiz quadrada de 49, de forma textual, ao invés de numérica, com símbolo, você coloca de forma textual, o aluno não consegue extrair daquilo o símbolo que ele vai ter que usar, a operação matemática que ele vai ter que fazer. E isso revela o quê? Isso revela um quadro que a gente chama, né, tecnicamente, de analfabetismo funcional. É muito triste você ver uma juventude que se acha empoderada da tecnologia, mas não é. E aí vai para a escola e acha que o professor está defasado, que o professor não tem nada para ensinar para ele, e isso acaba culminando em indisciplina, acaba culminando num monte de problema aí. Mas estamos aí. Processa eles. Não há a indignação principal é em relação ao prejuízo que eles mesmos causam para eles. É aquele ponto. O aluno não extrai o máximo que ele poderia extrair da escola, daí quando ele vai chegar na graduação, quantas vezes? Você mesmo já deve ter presenciado. O aluno chega, depois ele está na graduação, ele dá uma passadinha na escola, na série, e fala: meu Deus, professor, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? O que eu fiz com a minha vida? Por quê? Porque lá na graduação ele vai ser demandado e não vai ter aquela piedade, aquele amor que o professor... E não vai imaginar que vai básica pegar uma disciplina, uma disciplina fácil, que não existe. Na graduação não existe. Não existe a disciplina moleza, né? O cara, eu odeio matemática, mas o meu sonho é ser engenheiro. Aí a gente é obrigado a falar: então, meu amiguinho, na engenharia tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, né? E aí é onde ele começa a levar um choque de realidade, mas muitas vezes já é tarde demais. O aluno que passou, ele sabotou o fundamental inteirinho, quando ele chega lá no ensino médio, ele vai ter que se desdobrar 3 vezes mais, render 3 vezes mais para conseguir repor aquilo tudo que ele já deixou para trás, para conseguir acompanhar o que está acontecendo. E aí, às vezes, ele até, de repente, ele desperta para a vida, tem a força de vontade, mas daí ele desiste porque ele não se vê em condições de acompanhar. Aí nada mais falar, perdeu. Marcos, bate-papo muito bacana. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. E você tinha comentado, eu acho que eu não vi você falando os agradecimentos que você queria fazer. Isso. Tá? Aí você pode usar aquela câmera ali.
E vamos finalizar aqui nosso bate-papo. Show de bola. Então, em relação ao IF, né, muito da minha formação, a qualidade da formação que eu tive no Instituto Federal perpassou por muitos professores. Eu vou falar uns 2 nomes aqui que são professores assim que foram muito presentes. Os outros vão ficar chateados, porque tem muitos professores, os profissionais que eu passei lá foram, mas assim, um cara que de fato, assim, foi ele que falou, não, a gente conseguiu organizar o alojamento para você, pode vir. Foi ele quem viabilizou eu estar cursando matemática, que é o Edilson Cândido, né, o nome dele, mas é o popular Buda. O apelido dele é Buda. Eu até imagino, o tamanho dele. Não, é baixinho, fortinho, mas E assim, um cara linha dura ao extremo, sabe? Um cara ponta firme. E ele que coordenava o alojamento na época. Quando ele ficou sabendo que eu tinha passado no vestibular, tinha tido uma classificação muito boa e que eu não tinha perdido o período de fazer inscrição no alojamento, aí ele se mobilizou, o pessoal correu atrás e conseguiram, oficiaram a reitoria. A reitoria falou, não, se tiver vaga, pode chamar e tal. E aí, na época, para o senhor entender, na Morena não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. E como é que acha o Marcos lá na Morena? Mandaram um recado para alguém que conhecia um outro alguém que eu sei que chegou na escola, lá na Morena. Falou, olha, o pessoal lá do IF tá querendo falar com você. Eu falei, uai. E aí ele, né, a figura dele foi quem bateu no peito e falou, não, eu vou chamar a responsabilidade, eu vou pôr ele dentro do alojamento por minha conta e risco. E ele apostou em mim, ele enxergou o potencial, né? E valeu a pena, né, cara? Nossa. Aí uma outra pessoa também que no decorrer, um professor que foi um paizão também na graduação, o Geraldo Polegatti, também o cara 100%. Ele, hoje ele é doutor em matemática, coitado. Na época ele era coordenador de curso, ele ministrou várias disciplinas de introdução à matemática e ele é um cara que o pouquinho do professor que eu sou é muito devido a ele. Ele é um dos poucos que consegue ensinar matemática de uma forma que inquestionável. Todo mundo assiste uma aula dele, ele deu aula para nós, ele passou em 2 semanas, ele passou função, passou geometria, passou o ensino médio inteiro para nós em 2 semanas e todo mundo ficou de boca aberta, falou, poxa, é só isso? Ele falou, é só isso. De que planeta esse homem? Ele consegue dar aula de uma forma com uma leveza que é fora do comum. Tivemos muitos outros professores extraordinários também. Minha orientadora, a professora Nayara, tenho um agradecimento imenso por ela também, Nayara Sartor. Também é uma professora que acompanhou nós na trajetória toda, foi minha orientadora de TCC. Então, do curso de matemática, eu tenho muito a agradecer. Em nome desses professores, eu agradeço todos os outros, mas eu destaco o nome deles, que foram pessoas assim, exemplos de pessoa, exemplos de profissionais e pessoas que oportunizaram, né? Tiveram poder de decisão e decidiram de uma forma determinante na minha vida mesmo. Marco Sten, figura de pessoa, foi bastante educativo, né, Cláudia? Parecia uma aula esse bate-papo aqui, né? Bacana, cara. Eu acho que eu vou fazer um outro convite para você para nós debater outros tempos, porque você tem bagagem. Olha, valeu. Estou à disposição aí, Zé. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que o pessoal vai adorar. Gente, valeu, muito obrigado mesmo. Agradecendo aqui a Claudemir, que estava aqui atento, só ouvindo o bate-papo do... Eu tava querendo até explorar mais algumas coisas aqui, mas eu ia ficar com vergonha, mas vou deixar para o outro. Valeu, Marco. Muito obrigado. Valeu. Satisfação. Valeu, gente. Um forte abraço. Até a próxima.